Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando, como sempre, nesse horário, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto hoje é extremamente atual e nós vamos discutir quem é que, em última análise, escolhe os governantes do mundo e, em particular, os governantes brasileiros. Essa semana nós estamos escolhendo quem vai dirigir o Brasil na presidência da República. Vários estados escolherão também os seus governadores, não é? E já foram escolhidos deputados, tanto estaduais quanto federais, e senadores também. Então, em ação, sempre surge essa dúvida entre aqueles que têm a Bíblia como revelação, ou como a palavra de Deus, a revelação do Senhor. Ele outorga aos homens a responsabilidade de escolher os seus dirigentes, no caso por meio da eleição, da aclamação, enfim, do sistema que for usado no país, né? Ou, na verdade, no fundo, quem decide quem vai governar é o próprio Deus. Afinal de contas, ele é o soberano Senhor de todas as coisas, não é? Então, como entender, por exemplo, algumas afirmações que a Bíblia traz, em Romanos capítulo 13, que é Deus que estabelece as autoridades, que não há autoridade que não tenha sido instituída pelo próprio Deus. Será que isso significa que ele escolhe as pessoas que exercerão essa autoridade, ou ele instituiu o princípio de ordem, o mecanismo de autoridade? Não sei. Tenho muitas dúvidas a respeito desse assunto. Então, o que é que nós fizemos? Pautamos o tema. Vamos ouvir dois sábios, homens de Deus que aqui estão, cada um com um posicionamento diferente do outro a respeito desse assunto. Nós ponderaremos a respeito dos seus argumentos. Vamos ouvir a argumentação que vem por intermédio do site do programa e, ao final, teremos bom material para tirarmos as nossas próprias conclusões e, quem sabe, eliminarmos todas as dúvidas. Quem está escolhendo os governantes brasileiros? Deus ou os eleitores? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que, em nome da Acadêmica da Graça de Deus, a Agrade, começamos mais um programa Vejam Só. O debate hoje vai ser quente, né? Estamos aí na reta final das eleições. Em última análise, quem é que vai escolher os nossos governantes? Eu não sei, daqui a pouco a gente vai discutir o assunto. Mas você, desde agora, deve ir para a página do programa na internet e votar na nossa enquete. Vejamsó.com.br. Vote lá para participar de todos os sorteios que nós fazemos aqui, tá bom? Nós hoje vamos receber com muita alegria, que faz tempo que ele não vem, mas hoje está conosco, o pastor Carlos Roberto de Souza, da Igreja Assembleia de Deus, juiz de direito, já aposentado. Seja muito bem-vindo, pastor Carlos Roberto. Paz e graça. Paz e graça. Eu que agradeço estar retornando aqui depois de algum tenebroso inverno. O senhor já se aposentou da magistratura? Me aposentei em 2011, né? E estamos aí agora na atividade só no mundo espiritual. Amém. A Igreja da Assembleia de Deus que o senhor frequenta é do Ministério Madureira? É a Adebrasa, que é no Ministério de Madureira. Celso Garcia, 560. Pastor Samuel Ferreira. Samuel Ferreira. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado. Do outro lado, voltando ao Vejam Só, mas ele já tem estado mais a miúde conosco, o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção. Seja bem-vindo, pastor Marcos. Paz e graça. Obrigado. Paz e graça. É uma alegria estar aqui de novo. Aqui eu já me sinto já em casa, já, né? Isso, tá mesmo. Conheço a turminha toda aí, é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Onde fica a Igreja Batista Redenção? A Igreja Batista Redenção fica na Parada Inglesa, Avenida General Ataliba Leonel, 3780. É pertinho do metrô Tucuruvi e do metrô Parada Inglesa, pertinho. É muito fácil o acesso. E vira e mexe aparecem telespectadores aqui do Vejam Só, aparecem lá nos visitar. Que beleza, maravilha. Seja bom. muito bem-vindo. Obrigado. Vamos assistir a matéria que apresenta o difícil tema de hoje. Vejam só. O voto é um dos principais instrumentos utilizados para as eleições de representantes políticos. E por isso,
Os governantes de um país devem ser escolhidos com cuidado. A população precisa analisar o currículo, o caráter e as propostas dos candidatos que está elegendo. Em nosso sistema político, quando elegemos um governante, ele escolhe os seus assessores, secretários e ministros dentro dos partidos que o apoiam. Além disso, em nosso sistema eleitoral, qualquer voto para candidatos a cargo proporcionais, como os deputados, por exemplo, vai para o partido, para só depois ser dividido entre os candidatos do partido. De modo que é muito provável que o voto que você deposita em um candidato está, na verdade, indo para outro. Portanto, em nosso país, tão importante quanto escolher bem os candidatos é escolher bem o partido no qual você vai votar. E por mais que você não goste disso, é preciso saber que votar em branco é jogar seu voto fora, pois assim você elege o que está sobre a maioria. E em relação ao poder, você acha que Deus tem alguma influência sobre a escolha de nossos governantes? Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos, porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Sabemos que votar é um verdadeiro exercício de cidadania. Mas para você, quem escolhe os governantes brasileiros? Deus ou os eleitores? Acompanhe esse assunto agora no programa Vejam Só dessa noite. Como seria mais fácil responder se fosse como no tempo lá do Moisés, né? Ele que escreveu o Deuteronômio. Deus escolheu o rei, a gente só vai lá e joga o óleo em cima da cabeça dele e pronto. Né? Mas não é assim. Agora não é mais assim. Né? Então, quem é que escolhe os governantes de qualquer lugar? Mas já que nós estamos em eleição aqui no Brasil, então vai ser o governante brasileiro. Quem é que vai definir a pessoa que vai reinar sobre o Brasil, né, nos próximos 4 anos? É Deus, o Senhor soberano absoluto sobre todas as coisas, ou são os eleitores por mandato de Deus, né? Enfim. Você participa votando na nossa enquete, vejamsó.com.br. Depois eu vou anunciar os presentes que você pode ganhar. Vamos lá, pastor Carlos Roberto de Souza, mais uma vez muito obrigado por ter voltado ao Vejam Só. O senhor é uma pessoa extremamente experiente, madura, né? Tanto na fé quanto na vida, exerceu a magistratura por longos anos, viu de tudo. Na sua opinião, quem é que escolhe os governantes brasileiros? São os eleitores ou é Deus? O tema proposto, como sempre, com muita sabedoria, ele traz em si embutido uma série de questões que nós não podemos, de forma alguma, questionar a soberania de Deus. Mas quem escolhe os eleitores, quem escolhe os governantes, eu entendo que são os eleitores. Seria bom se os eleitores fossem orientados por Deus, mas isso não acontece com todo o colégio de eleitores. São os eleitores que acabam escolhendo o governante para bem ou para mal? Para bem ou para mal. E até Deus também. O fato de Deus escolher nem sempre implica que aquele governante será uma bênção, porque às vezes ele quer trazer juízo para o povo. Certa feita, Deus escolheu o primeiro rei. E depois ele disse sobre essa escolha dele, disse, eu coloquei na minha ira e tirei no meu furor. Então, o fato de ser escolhido por Deus, que a gente entende que a soberania de Deus não deu corda no mundo e largou para lá. Ele está sempre monitorando todas as coisas, mas como foi proposto no início, a autoridade, ela sim, ela é constituída por Deus, mas é o grau de autoridade, não a pessoa. Nós vemos aí, uns adotam uma bandeira, outra bandeira, e vamos dizer, poxa, então Deus está... É igual time de futebol, né? Deus está comigo, o outro jogador também, Deus está comigo. Mas se ele não suar a camisa, ele não vai ganhar jogo nenhum. Tá certo.
Muito obrigado, pastor Carlos Roberto. Agora é a vez do pastor Marcos Granconato, ministro da Igreja Batista Redenção. E o senhor, pastor Marcos, para o senhor, quem escolhe os governantes brasileiros? Essa pergunta, eu acho que o pastor Carlos, ele tocou em pontos que são pontos com os quais eu concordo. Eu creio que, de fato, existe a participação humana nessa escolha, e isso, no entanto, não anula a soberania divina. Então, já consegui mapear um pouquinho a opinião do pastor e perceber que não é tão distinta da minha, talvez em alguns detalhezinhos que eu quero abordar. O grande problema é a gente conseguir conciliar, é a velha história de conseguir conciliar as duas realidades. Esse é a grande luta da teologia ao longo de séculos. Como é que nós podemos harmonizar a responsabilidade e a validade dos atos humanos de decisão e de escolha, aquilo que eles fazem? Como é que nós podemos harmonizar isso com a soberania absoluta de Deus, mantendo essa soberania, que é bíblica, e, ao mesmo tempo, mantendo a responsabilidade dos homens pelos seus atos? Nós alcançamos um estágio na história da teologia, um estágio na história da igreja, em que a aceitação dessa tensão, que é real, porque a Bíblia ensina as duas coisas. A Bíblia ensina a soberania de Deus em cada aspecto da vida, e ao mesmo tempo a Bíblia menciona e ensina a responsabilidade humana em tudo que o homem faz. A possibilidade de administrar essa tensão, nós chegamos numa fase da história da teologia e da igreja que nós perdemos essa capacidade de aceitar as duas coisas. Antigamente, na mentalidade judaica, quando o cristianismo surgiu, os judeus aceitavam isso tranquilamente. Eles não entendiam, mas eles sabiam, há um Deus soberano que rege a história vai numa certa direção, Deus tem suas escolhas, essas escolhas são válidas, essas escolhas não podem ser frustradas, o seu plano não pode ser frustrado, ele sempre fará sua vontade, há vários veterotestamentários que apontam para isso, e no entanto, esse mesmo Deus que realiza seus planos, ele pune o homem quando o homem realiza os planos que ele planejou. Então, ele estabelece que a Babilônia se levantará para punir Israel. Depois ele pune a Babilônia porque a Babilônia puniu Israel. Então, os judeus se familiarizaram com essa tensão, com essa aparente contradição, que não é uma contradição, é uma tensão teológica. Há uma falta de informações bíblicas. A Bíblia não dá informações de como conciliar as duas coisas. E o que aconteceu então? Essa mentalidade, ela foi se perdendo aos poucos, os cristãos se afastaram dela, porque os cristãos dos primeiros séculos, eles se aproximaram mais da filosofia grega do que da cosmovisão judaica da história e da realidade. Então você vê nos escritos dos pais da igreja, no século II, no século III, você vê uma forte aproximação de Platão especialmente, ou de outras filosofias que tinham uma forte conotação ética. Isso faz com que a mentalidade, a cosmovisão judaica se afaste da igreja, até surge um certo antissemitismo na época. A gente vê em escritos como o diálogo com Trífon, por exemplo, de Justino de Roma, a gente vê a igreja desenvolvendo um certo antissemitismo, se afastando da mentalidade judaica. E isso prossegue ao longo da Idade Média, chega à época do escolasticismo. No escolasticismo, a teologia quer explicar tudo pela razão. Então, a soberania de Deus, ela fica um pouquinho nublada, a não ser diante de alguns homens que nutrem ainda a visão da soberania de Deus, né? Mas ela fica um pouquinho nublada por causa da importância da razão, tentando conciliar filosofia com teologia ao tempo da Idade Média, especificamente no período do escolasticismo do século XI até o século XIII e XIV. E depois disso, ainda vem a Revolução Francesa, que prega o tema liberdade, igualdade e fraternidade. É lindo isso. Mas essa revolução não é uma revolução meramente política. Essa revolução é filosófica. E ela veio para ficar. E ela cria um conceito de liberdade que não é só liberdade política. Não é liberdade da escravidão política. Liberdade para tudo. É liberdade de Deus, inclusive. Eu não tenho um Deus soberano sobre a minha cabeça. Então, esses conceitos todos ao longo do século se desenvolveram, a igreja assimilou isso,
A igreja criou uma mentalidade a partir desses pensamentos todos, desses movimentos todos, e ela dificilmente consegue conviver com a ideia de um Deus soberano que rege a história, que tem as rédeas da história na sua mão, que controla cada detalhe de tudo, e ainda assim mantém o homem responsável por tudo. Então essa mentalidade se desenvolveu ao longo dos séculos, ela é mundana. A Bíblia diz, não vos conformeis com este século. E isso tem a ver com cultura e pensamento. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, eu devo renunciar a essa mentalidade helenista, a essa mentalidade filosófica, a essa mentalidade revolucionária, considerando a Revolução. E devo voltar para a Escritura. E o que diz a Escritura? A Escritura diz o seguinte, um dos textos que eu quero compartilhar aqui. O telespectador pode acompanhar em Daniel 2. Daniel 2 é um livro que fala da cosmovisão judaica, bíblica, acerca da história e do governo humano. Veja o que diz Daniel 2, versículo 21, falando sobre Deus. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ou seja, Ele controla não só as forças da natureza, estamos aí orando para chover, né? Não controla somente as estações, as forças da natureza, os tempos, enfim. Ele controla também a política. Ele remove reis e ele estabelece reis. E isso é dito a Nabucodonosor, por exemplo, que achava que ele estava no governo conquistado isso. Ele tinha conquistado. Mas por trás disso, havia a soberania de Deus que tinha colocado ele. Então essa é a minha posição. Muito bom. Agora é a vez do telespectador se posicionar. Você vai lá para a nossa página na internet e vai responder a seguinte enquete. Segundo as Escrituras, quem escolhe os governantes brasileiros? Segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, quem escolhe os governantes brasileiros? É Deus, né? Ou então são os eleitores, ou eu não sei, e também não concordo com as opções anteriores, né? Então, votou na enquete, você está habilitado para os sorteios. No próximo bloco eu vou mostrar para você como é importante participar do programa para que você possa ganhar os presentes que a gente sorteia aqui, tá bom? Muito bem, estamos de volta com o programa. Vejam só, agradecendo o carinho da sua audiência, mandar um ósculo santo para o pessoal da Marca da Paz. Olha, dá uma olhada, a camisa deles, o acabamento, os detalhes, o design, e além do fato de ser de grande qualidade e extremamente confortável. Se você comercializa roupas, use o pessoal da Marca da Paz, tenho certeza que você vai ficar muito feliz com o resultado aí nas suas vendas, tá bom? Ósculo Santos para o pessoal da Marca da Paz. Deixa eu sentar aqui. Bom, o nosso assunto é complicado e nós estamos aqui com o pastor Carlos Roberto de Souza. Pastor, nos longos anos em que o senhor foi juiz, né, magistrado, o senhor, obviamente, muitas vezes ficou no impasse, como decidir uma questão onde parece que as duas coisas têm razão. Como é que o senhor fazia? Essa é uma questão, essa tensão, ela existe não só na interpretação, na hermenêutica, enfim, ela existe também na parte jurídica, você sempre na tensão entre dois interesses. A lide, por exemplo, que a gente decide lá no judiciário, ela é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Essa é muita perfumaria da área jurídica. Mas, em síntese, o que diz? É que há um interesse de um lado, há um interesse de outro, existe a lei e existe o juiz, que é o intérprete autêntico da lei, segundo o ministro Eros Grau, hoje advogado, né? Então, você tem que decidir em cima daquilo. Nós temos aquela sabedoria salomônica para decidir quem era a mãe daquela criança. Ele usou ali as máximas da experiência, que é uma das ferramentas que o juiz usa. Então, dentro desse quadro, e o pastor também
pensou coisas interessantes. Eu vejo que nós temos pontos em comum e alguns de aparente discrepância, mas, no fundo, a soberania de Deus eu também defendo. Eu só insisto o seguinte: nós estamos numa sociedade onde, se o povo de Deus não conhece a vontade de Deus, diz: o meu pensamento não são os vossos, e os meus caminhos não são os vossos. Seria ótimo se todos pudessem andar pelos caminhos e pelos pensamentos do Senhor, mas da soberania de Deus faz com que, até errando, a gente consiga acertar, porque os vários textos dele diz: agindo eu, quem impedirá? Então, às vezes escolhendo o mal, você está fazendo a vontade de Deus, escolhendo o bem, mas no fundo, e eu volto, eu não entendo que foi no primeiro século ou no segundo século que essa situação daquela persuasão racional veio funcionar e pôs tudo a perder. Acho que já foi bem mais antigo. Lá no Jardim do Éden, a serpente, ela veio com a persuasão racional, dizendo uma meia verdade, que na verdade era mentira inteira, né? Olha, no dia que você comer, então a pessoa já escolheu aquilo que Deus falou que não era para escolher. Então a humanidade, não só a nação judaica, que veio posteriormente, depois de tantos patriarcas e tudo mais, mas todos os povos vêm errando. Aquele pessoal que passava por Noé, e Noé dizendo que ia chover, ele falou: cara, precisa ser colocado lá no Juqueri, porque está louco. Então, na verdade, o ser humano vem escolhendo mal, e escolhemos mal também pela falta do uso da razão. Não podemos nos conformar com este mundo, eu concordo, mas a metanoia, ninguém entra por ela. Infelizmente, o que a gente vê aí nessa gladiação de vários candidatos, não quero aqui entrar no aspecto, mas a gente vê, às vezes, falta de proposta de um e de outro lado, uma série de coisas, mas o povo vai por aquele que canta mais bonito, a sereia que tem o canto mais agradável, e isso é ruim. Agora, a igreja, principalmente, que ela tem que ser a luz do mundo e o sal da terra, ela tem que saber escolher, ela tem que estar atenta para a suprema vontade de Deus e deve se curvar a ela. Eliezer, quando saiu para procurar a mulher para Isaac, ele orou, ele pediu: dá-me um bom encontro. Era ele que ia escolher, mas ele falou: não, Deus vai me orientar, né? Então eu creio que Deus pode orientar a escolha, e Ele orienta, mas quem escolhe, no fundo, é uma pessoa que tem o seu título de eleitor e uma mente que ela normalmente torpedeada com uma série de informações certas ou erradas, mas que o leva a apertar o númerozinho 2 agora, né, e confirma. Pois é. Bom, eu prometi para você que quem votasse na enquete concorreria a prêmios especiais. E são mesmo, olha. A Academia Teológica da Graça de Deus vai mandar para você vários presentes. Um deles é esse aqui, um DVD, um vídeo sobre a nova era, né, do pastor Ignaldo Hélio de Souza, que você de vez em quando vê aqui no programa, né, ele que é do Vale da Bênção. Tem uma palestra dele aqui, um curso, né, a respeito da nova era. Vou sortear isso aqui em telespectadores que votarem na enquete que está lá no site do programa vejamsó.com.br. Além do vídeo da nova era, tem também o brinde da Agrade, o brinde direto da Agrade, que hoje vai ser qual, hein? Vamos lá? Cadê? Aí, o relógio, olha que bonito, o relógio de parede da Academia Teológica da Graça de Deus, mostrando que está na hora de você se preparar para servir ao Senhor. Jesus está voltando e você está pronto, hein? Tem que fazer a sua obra. A Agrade tem mais de 600 filiais, todas espalhadas no Brasil, também tem fora do Brasil, mas aí são menos, né? Para você poder estudar a Bíblia. Todas as filiais da Agrade têm o curso bíblico. E algumas outras filiais têm outros cursos, tem até Libras, Língua Brasileira de Sinais, tem inglês, espanhol,
alemão. Aí a gente usa a Bíblia como livro de texto, né? Tem também evangelismo, capelania, teologia, análise bíblica, escatologia, música. Bom, olha, faz o seguinte, anota o telefone da grade e amanhã, no horário comercial, você liga e fala com o pessoal de lá para saber o endereço da unidade mais próxima da sua casa, em qualquer lugar do Brasil, e também quais são os cursos que tem lá, além do curso bíblico. 3115-0819 em São Paulo, 0 operadora 11 3115-0819. Esses são os presentes que você vai ganhar, tá bom? Pastor Marcos Granconato, vou lhe fazer uma pergunta complicada. Quando a gente ouve o senhor falar, o senhor fez uma exposição, aliás, o senhor tem o dom do ensino, né? O senhor tem o dom de ensinar, que é uma das características do servo de Deus requeridas lá em Timóteo, né? Obrigado. Então a gente ouve o senhor falar, fica, claro, ele está certíssimo, tem toda a razão, não tem como discordar do irmão. Aí a gente olha para a história e vê lá que teve na minha opinião, um homem pouco conhecido no Ocidente, né? Mas que foi um tremendo assim, instrumento do diabo para dizimar a população do país dele, que foi o Pol Pot, do Khmer Vermelho, né, que acabou lá com o Camboja. Massacrou milhões de pessoas, fez milhões de pessoas morrerem de fome, né? Deus que escolheu esse sujeito? Nós temos dificuldade de entender a soberania de Deus em face das tragédias e em face do sofrimento humano. Nós dizemos, Deus determinou algo assim? Deus, nesse momento, ele ainda estava com as rédeas da história em suas mãos, e a tendência natural da nossa mente humana, à luz da visão que nós temos, limitada, pequena, da nossa mente com suas limitações, suas cercas, é dizer, não, nesse instante, Deus disse, olha, eu vou deixar vocês um pouquinho ao léu e vamos ver o que acontece, né? E aí, bom, agora deixa eu interferir porque não deu muito certo. Mas não é isso que acontece. E a realidade teológica de que isso não acontece, de que Deus não abandona, Deus não sai do trono, do governo, da história, quando as tragédias vêm, predominantemente, me vem agora à mente, o livro do Apocalipse inteiro. Por quê? Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver que quando chega no capítulo 5, o capítulo 5, logo depois de mencionar as cartas às igrejas, tudo mais, o que é pintado naquele capítulo é o trono de Deus. E mostra o Senhor reinando, mostra a glória desse trono, mostra a sua grandeza, a sua soberania, a sua força, em cores extremamente vivas, em cores fulgurantes, mexe com a nossa imaginação, o tamanho daquela glória que é mostrada ali, e logo depois, não por acaso, mostra o início do caos completo no mundo, se instalando numa dimensão que põe no bolso tiranos como esse aí. Que faz com que tiranos como esse se pareçam com a Madre Teresa de Calcutá. Tamanhas são as tragédias que sobrevêm ao mundo nos capítulos seguintes, até o capítulo 19, quando o Senhor Jesus volta. Então, o autor do Apocalipse mostra isso. É muito simples. Há uma mensagem presente na composição desse livro. É a seguinte, olha, as tragédias escatológicas, elas virão numa dimensão que podem dar a impressão de que Deus perdeu o controle, que o mundo está como uma locomotiva desenfreada, descendo o abismo aí, e vai se arrebentar tudo. Mas não se esqueçam, antes de dar a informação dessa grande tragédia de proporções globais que advirá sobre o mundo, lembrem-se, o Senhor está no seu trono. Ele governa, ele reina, ele continua dirigindo a história, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem dizer o contrário. Isso é viver pela fé. É eu olhar para um Hitler, é eu olhar para um tirano como Pol Pot, é eu olhar para um Idi Amin Dada,
É eu olhar para um faraó, para um Nero, todos tiranos sanguinários, e dizer: o Senhor está no controle de tudo. Eu creio nisso. Isso é viver pela fé. Eu não entendo por que essas coisas estão acontecendo, mas eu sei que o meu Senhor é justo, soberano e bom, e essas coisas não estão frustrando a sua vontade, porque os seus desígnios e o seu querer não podem ser frustrados. Então essa é a concepção ortodoxa, né? Essa concepção cristã antiga, né? Eu quero ler um texto aqui de Romanos 9, 17, parece que estava adivinhando que você ia perguntar isso, que diz assim: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei. O que significa isso? Deus dizer para Faraó: eu te levantei. Significa que Deus o alçou à posição de um líder político extremamente cruel, extremamente sanguinário, né? Escravizando ali o povo numa proporção que ninguém podia mais suportar. O povo começou a clamar porque não aguentava mais a crueldade daquele homem. Mas o texto diz: eu te levantei. E aí explica: para mostrar em ti o meu poder. Ele dá uma explicação, que nem sempre ele dá explicação. Aqui ele dá. Mas nós não podemos perder de vista a soberania e o trono de Deus, mesmo quando as coisas estão desabando. Ele continua reinando e o cetro não é afastado das suas mãos em nenhuma circunstância. Pastor Carlos, o senhor é pastor também, teólogo, juiz de direito, líder de uma comunidade pentecostal, né? Crê na soberania de Deus, o senhor já deixou isso bem claro. Mas quando o brasileiro escolhe mal o seu governante, a culpa é de Deus ou é do brasileiro? Há um ditado aí que diz assim, que nós somos senhores dos nossos atos, mas somos escravos das consequências dele. Então, eu concordo com aquilo que está sendo colocado também pelo pastor Bianconato, no sentido de que Deus, ali no caso de Faraó, eu te levantei. E mais, quando ele diz para Moisés, dá a impressão que Deus estava mais maluco do que Moisés. Ele diz: eu endurecerei o coração de Faraó. Dá a impressão que o coração de Faraó ainda era um pouquinho mole. Deus falou: eu vou endurecer o coração dele. Então, não tem nenhum problema nisso. Agora, a história também, ela vê que muitas pessoas, por exemplo, as pessoas escolhiam, Deus escolhia os juízes, na época dos juízes. Aí o povo, cada um andando pela sua própria, pelo seu país, para onde apontava, eles seguiam, mas Deus então depois trazia um juízo, colocava outro juiz para reger aquela nação, e nós vemos que o povo sempre errando. Então, na verdade, o ser humano, eu quero crer que o problema não foi de fabricação. Deus fabricou, Deus colocou ali no Jardim do Éden, Deus fez o homem. Fabricar parece uma ideia assim meio... mas Deus formou o homem do pó da terra, colocou ali, e depois colocou a mulher, e vem um componente que foi a serpente. E a serpente a antiga serpente, que é dita lá no Apocalipse, ela vem desde lá e ela dá as suas pitadas, vem inclusive no meio da religião, na filosofia, na música, em todos os atos. No fundo ela pode ter um verniz, uma pintura aqui, mas é a antiga serpente que acaba anulando quase que, assim, pelo menos da mente das pessoas. Mas o reino de Deus, ele é soberano, é supremo, ao ponto de Jesus dizer para Pilato: olha, você não sabe que eu posso te matar, fazer isso, fazer aquilo? Nenhum poder você teria, se do céu não te fosse dado. E outra hora Jesus disse: se eu quisesse, ele diz lá para Pedro, né? Eu poderia mandar e viria, ele usa aquela expressão de legião, né? Legiões de anjos para mim. Então, voltando à sua pergunta, para não ser prolixo, quem escolhe, eu olho pelo lado mais pragmático,
é o ser humano eleitor que vai chegar lá e vai colocar. Olha, ateus vão estar apertando as duas e confirma e tal. Agora, no fundo, eu creio que o resultado, se for bom, é a vontade de Deus, se for ruim, aos nossos olhos, também prevalece a vontade de Deus. Mas aí não parece contraditório? Se a responsabilidade é do homem, mas no fundo Deus é que escolheu. Não, Não, aí não seria bem a escolha, mas por que eu vou perguntar para o senhor e depois o pastor Granaconato responde a mesma pergunta. Por que Deus não faz assim? Tá bom, eu vou deixar vocês escolherem aí, o que vocês escolherem vai ser, esse é o meu decreto, o que vocês escolherem vai ser o governante. Não seria legal? Seria ótimo se nós assíssemos a nossa vontade com a vontade de Deus. Agora, no próprio componente daquilo que o pastor colocou inicialmente, ao ler, pelo menos citar Romanos 12, que nós devemos nos transformar pela inovação do nosso entendimento e tal, mas de lá, falando sobre culto, sobre a racionalidade, o vosso culto racional. Então, nós não podemos agir como indígenas aí, fazer a dança da chuva, esperar chover, porque Deus é Senhor da chuva. Não adianta a gente orar, porque eu vejo alguns redutos aí onde vamos orar pelo nosso candidato aqui. Se orar somente, não vai haver eleição alguma. O indivíduo tem que votar, e votar é um ato material, está ali, o indivíduo chegou lá, ele vota e ele escolhe. Agora, é uma responsabilidade pessoal do indivíduo escolher segundo a vontade de Deus. Então, agora, é lógico que Deus quer que o indivíduo cumpra a sua cidadania. Agora, certamente Deus não escreve embaixo do nome de muitos candidatos, da maioria, poderia até dizer assim. Mas nós podemos fazer a vontade de Deus pedindo, Senhor, me orienta. Às vezes tem 2 candidatos que não têm a orientação religiosa que nós tenhamos, mas aquele que tiver um compromisso maior com honestidade, com aquilo que Deus aprova, esse será alguém que Deus... Então a gente pode fazer a seguinte oração: Senhor, não adianta o senhor me orientar, me tira daqui, me leva para o céu, que eu estou com saudade de Elias e do Enoque. Pastor Marcos Granaconato, Deus não pode, assim, delegar? Eu entendo a tensão, Heber, que você apresenta, mas essa tensão, ela faz parte do amadurecimento teológico de alguém. É quando a pessoa se depara com essa tensão, ela fala, peraí, Deus já escolheu, qual é a responsabilidade humana? Mas nenhuma. Não, ele descobre, não, mas peraí, mas a Bíblia fala que é. Que o homem é responsável. E ao mesmo tempo afirma que Deus é soberano. E a pessoa descobre que não há como desatar esse nó. Quando a pessoa descobre que não há como desatar esse nó, há 2 caminhos a seguir. Há o caminho do teólogo irresponsável, do teólogo raso, que fala assim, eu vou remover um dos pontos da tensão. Eu vou dizer, o homem não é responsável, é o hipercalvinista. Ou então, eu vou remover o outro lado da tensão. Deus não é soberano, é o hiperarminiano. Se é que isso existe, eu não sei. Enfim. O teísmo aberto. O teísmo aberto. Pronto, melhor ainda. Então, ele remove um dos lados, aí fica fácil. Agora não tem mais que brigar com ninguém. Mas o texto está lá. Os textos continuam lá, eu gostando deles ou não. Aí eu começo a distorcer o texto. Não, o texto não diz bem isso, não é isso que quer dizer o texto. Aí eu começo a mudar, aí eu faço estripulias e tudo mais e acabo sendo desonesto com o que a palavra de Deus diz. Agora, o teólogo maduro, honesto, ele fala o que? Olha, realmente, as 2 coisas são ditas na Bíblia. Mas, a partir da análise, da história da hermenêutica, da história do pensamento cristão ao longo dos séculos, do meu próprio esforço
como intelectual da escritura, como teólogo e tudo mais, eu descobri que não há uma forma racional de harmonizar essas duas coisas. Então, o que eu faço diante disso? É o que aconteceu, por exemplo, com Santo Agostinho. Ele disse, eu estou diante de um abismo que eu não sei explicar, e ele falava, esse é o abismo da cruz. Eu vejo o abismo, mas não consigo explicá-lo e ver a sua profundidade. É o que aconteceu, por exemplo, com Irineu de Leão no século II. Quando Irineu disse o seguinte, olha, Deus deixou essas brechas para que nós sempre sejamos discípulos. Deus não contou tudo e não ensinou tudo para que ele sempre seja mestre. E eu sempre seja discípulo, humildemente dizendo, eu não sei. E João Calvino disse o seguinte diante disso, ele disse, olha, quando o homem se achega a esse ponto, dessa tensão inexplicável, ele diz, honestamente, eu não sei. E Calvino chama isso de adouta ignorância. Que legal. O que é adouta ignorância? É a ignorância de quem estudou. A pessoa estudou tanto, e ela perscrutou tanto, e ela foi honesta com todos os dados que ela descobriu. E por saber tanto, ela chega à conclusão seguinte, realmente não há resposta, a Bíblia não revela como harmonizar isso. Ela não joga fora a soberania, ela não joga fora a responsabilidade, ela reconhece a sua pequenez. E aí ela diz, eu não sei porque estudei. É a douta ignorância. Então, é a esse ponto que a teologia brasileira tem que sair lá do colchão que foi apresentado aí agora há pouco. Né? Os crentes têm que sair desse colchão que foi apresentado agora há pouco, um colchão gostoso, né? Com uma sainha que faz bem, que faz eu dormir bem, e conviver com essas realidades difíceis do drama teológico, sabendo, há mistérios que não foram revelados. Mas uma coisa é certa, Deus é o soberano que decreta. E o homem é o agente que realiza, como bem falou o pastor Carlos aqui. E as duas coisas são reais. O homem é o agente, ele realiza, ele vota, ele vai lá, aperta o botão. Mas por trás disso existe um Deus soberano que decreta as coisas. O texto de Daniel 4, versículo 17, diz o seguinte... o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Nós tivemos aí um presidente simples, um homem do povo, tivemos algum tempo, não estou fazendo propaganda política não, nem votei nele, mas tivemos um homem simples aí, e aqui um texto como esse mostra, olha, quem faz isso? Quem eleva pessoas assim ao governo. E isso não anula a minha responsabilidade. Eu tenho que votar com seriedade, responsabilidade, pensar antes de votar e votar direito. Amém. Bom, antes de encerrar o bloco, deixa eu pôr aqui aquele quadro novo, né? Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Você vai fazer um autorretrato com quem estiver assistindo ao Vejam Só juntamente com você, né? Ou sozinho. E postar no Facebook.com/programa Vejam Só, no Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. E todo dia a gente vai ver alguns aqui. Põe também de onde você mora, tá? Põe o lugar onde você mora, seu nome e tal. Por exemplo, o primeiro que nós vamos assistir hoje é o Júnior Blaudit. Aí, Júnior, beleza. Luci de Castro Cazumbá. Aí, Luci, maravilha. Ludmila Moreira, ela se identificou, ela mora em Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. O Rosendo Nascimento, ele é aqui de Francisco Morato, na Grande São Paulo. Tânia Rodrigues, tá aí a Tânia, e a Mariana e o Josué, tá aí. Opa, que isso? Esses par de doidos que estão aí são, respectivamente, a Ana Maria e o João Vitor, né? Minhas cruzes, o pessoal que me ajuda a fazer o programa aqui, lá na técnica, olha como eles trabalham. Vê só. Eita, cadê a Mariana e o Josué? Não tem? Fala sério, viu? Olha só. Depois a gente conversa. A gente vai para o intervalo e volta já.
Muito bem, hein? Eu quero agradecer a você que assiste ao Vejam Só, de verdade, né? E dizer que você merece todos os prêmios do mundo. Então, caso você não ganhe o sorteio de hoje, desde que você tenha votado na enquete lá do vejamsó.com.br, então, se você não ganhar o presente de hoje, o seu nome continua na base de dados. No sorteio de amanhã, você concorrerá ao kit Jô Rezende. Dá uma olhada como é bom o kit Jô Rezende. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. Deus abençoe você. A Marisete Gonçalves, ela mora em Macapá, no estado do Amapá. Quem escolhe são os eleitores. Cada povo tem o governante que merece. Isso é livre-arbítrio. Do jeito que você fala, a Marisete está parecendo mais maldição. Luiz Fernando, de Itajubá, nas Minas Gerais. Se for os eleitores, está realmente difícil escolher alguém. Mas se for Deus, creio que seja para cumprir seu juízo sobre uma nação corrompida pelo pecado e a apostasia da igreja. Boa. Eu tenho uma pergunta aqui, né? Cadê? Onde que eu anotei? Está aqui. Pastor Carlos Roberto, o senhor que é pastor e juiz, né? Com certeza, inúmeras vezes o senhor se deparou com questões de corrupção, né? Teve que julgar causas ligadas à corrupção e tal. Por que existe tanta corrupção no Brasil? Uma das explicações que eu já ouvi, inclusive aqui no programa, é que o brasileiro tem uma índole corrompida. Ele podendo, ele se corrompe. Tanto subornando alguém, uma autoridade para se livrar de um problema, quanto aceitando o suborno. Isso parece que faz parte daquilo que nós brasileiros chamamos de normal. A gente se indigna com o corrupto porque é politicamente incorreto ser corrupto e porque ele foi... né? Porque é ele, porque se eu estivesse lá no lugar dele, eu também pegava aquele dinheirão. Na verdade, a corrupção, a gente pega Gênesis 6, você já vê lá o título, a corrupção geral do gênero humano, do ser humano, da humanidade, enfim, e o Brasil nem existia. Então, o homem, ele é corrupto na sua essência, não na essência, na sua esfera, humanamente a gente pensando. Porque ele tem o sopro de Deus lá, mas ele também tem o sopro da serpente, o bafo do pecado. E esse pecado, nós vemos que aqueles que foram um dia resgatados pelo Senhor, diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Então eles estão, não que estão infensos ao pecado, mas já tem uma blindagem maior. Mas o que acontece no Brasil... e aí eu faço uma meia-culpa até em termos do judiciário, mas também olhando para a legislação. Nós temos uma legislação muito benéfica, muito branda, às vezes não tão branda no aspecto de quantidade da pena. Nós temos aquela doleira ontem, que estava na parte íntima dela alguns dólares, ela foi condenada a 18 anos. Então há uma inversão aqui.
Você mata um indivíduo numa briga de trânsito, se você tiver um bom advogado, você vai pegar 12 anos de cadeia, que é um crime qualificado. Se pegar o qualificado, mas se disserem que foi a sua legítima defesa, você pode até sair livre. Então, me parece que a vida humana está valendo menos do que o dólar no meio da Bíblia, sei lá o quê. Então, o que precisaria é haver um aparelhamento melhor do Estado para fazer com que as pessoas cumpram as penas condignamente e efetivamente. O mensalão, por exemplo, era de 2003, 2004, isso veio por consequência do STF ter sido ágil, a gente fala 3, 4 anos, muito tempo, mas se julgou o ano passado. 10 anos depois. 10 anos depois. E é igual um filho da gente que faz uma arte lá e você dá uma chineladinha nele. Não pode, agora a lei não... Mas vamos dizer assim, mas se essa chineladinha acontecer num momento em que ele te desobedeceu, aquilo é efetivo. Agora, 14 anos depois, eu tive um caso que eu julguei. Com 18 anos ele cometeu um furto e depois disso ele casou, nasceram 2 filhos, ele estava já numa outra cidade, trabalhando, um dos melhores funcionários, porque o advogado da empresa comprou a briga e veio, não, esse indivíduo é uma pessoa maravilhosa, como é que pode... E era alguma coisa lá do passado dele. Então, se ele tivesse sofrido uma sanção de 30 dias de cadeia ali e tal, ele tinha pago aquilo para a sociedade e, ao mesmo tempo, só que aí veio a coisa para a gente resolver. Graças a Deus que o promotor era uma pessoa muito... e normalmente são pessoas muito experimentadas e tal, e viram que não era um caso... qualquer. A punição não cabia mais. Então, nós demos o regime aberto para ele, observamos ele ali até ele conseguir seu livramento condicional. Mas muitas vezes é isso, há uma injustiça. Justiça tardia, dizia o Rui Barbosa, ela é injustiça, é suma injúria, né? Quando acontece isso. Então, até outro dia eu vi alguém brincando, falando assim, a corrupção está acabando no Brasil, porque está acabando o dinheiro. Pois é. Doutora Maria Flor de Holanda, ela mora na capital da Bahia. São 26 anos da Constituição Cidadã. Essa é a 7ª eleição presidencial livre e sem crise institucional desde 1988. A quinta parte do eleitorado, ou seja, 20%, é jovem, entre 16 e 25 anos. Muitos protagonistas das manifestações das ruas do ano passado votam pela primeira vez. O direito de escolha livre e consciente. A informação, para tanto, é peça-chave. Deus hoje não escolhe, mas afirma a bênção sobre o escolhido. Deus abençoa o escolhido? Às vezes é o contrário. Então? O que acontece é que existe uma teologia intuitiva. O meio evangélico acredita que pode inventar teologia a partir das suas percepções, a partir das suas preferências. Olha, nós podemos inventar muitas coisas. Essa irmã pode inventar aí uma receita de bolo, ela pode inventar uma história bonita, ela pode inventar algum enfeite para as suas roupas e até coisas até mais relevantes. Mas no campo da teologia nós não podemos inventar. No campo da teologia nós temos cercas. E essas cercas são a Sagrada Escritura. Então as pessoas elas afirmam coisas que lhes vêm à mente que não são tão absurdas assim. Faltam a essas afirmações o devido amparo bíblico. Então pode acontecer sim de Deus escolher alguém e não abençoar essa pessoa que ele escolheu. Como aconteceu com o faraó, acabei de dizer. Deus ele fala, eu te levantei, não para te abençoar, para você governar, e durante o seu governo você experimentar a minha punição, você conhecer o meu poder. O mesmo aconteceu com Nabucodonosor, o mesmo aconteceu com outros governantes, com Pilatos, foi bem lembrado pelo pastor Carlos aqui. Olha, nenhuma autoridade lhe foi dada que do céu
não tenha vindo. E nós sabemos que a bênção de Deus não estava sobre Pilatos. Ele teve grande responsabilidade, de acordo com Atos capítulo 4, ele teve grande responsabilidade no assassinato do Senhor Jesus Cristo. Então, essas afirmações que tem assim até uma conotação até um pouquinho ousada, né? O pessoal fala tal, é uma liberdade que o meio evangélico roga para si, que o Senhor não nos dá. Nós temos liberdade em Cristo, temos liberdade de pensamento, mas não temos liberdade para criar verdades. Uhum. Essa senhora, por exemplo, que disse há pouco aí, nós temos isso é o livre-arbítrio. Criaram um conceito de livre-arbítrio que não existe. A Dona Maria, eu não sei, não lembro o nome dela. A do livre-arbítrio foi a primeira, né? Qual é o nome dela? Não lembro o nome dela agora. Lá, foi a Marisete. Dona Marisete, né? Essa irmã aí, Deus abençoe a irmã. E é uma bênção saber que pessoas estão interessadas no programa e assistindo e aprendendo. Mas a irmã Marisete, ela usa a expressão livre-arbítrio de uma forma popular que inventaram. E livre-arbítrio não é isso, não é você escolher um governante, ou você escolher a profissão que você vai ter, ou você escolher a cor do carro que você vai comprar, ou você escolher o vestido que você vai sair de casa. Não é isso o livre-arbítrio, isso tem outro nome, isso é livre-agência. O livre-arbítrio é um conceito mais complexo, é um conceito que passa pelas percepções bíblicas acerca da corrupção humana. É um conceito que leva em conta as paixões naturais do indivíduo, que muitas vezes são difíceis de controlar. Paulo disse: o que eu quero, isso não faço. Onde está o livre-arbítrio num texto como esse? Então, as pessoas, elas criam esses conceitos, elas enunciam certas coisas que parecem corretas, mas não há amparo teológico e bíblico para isso. O meio evangélico tem que voltar a se curvar diante da autoridade da palavra de Deus e moldar os seus conceitos e suas expressões e suas frases e suas ideias debaixo da autoridade bíblica. Senão, a gente fala o que quer. Tá tudo certo. Que hoje, se me permite, claro. Hoje existe uma teologia da permissividade e você decreta as coisas para Deus fazer. Né? E não há liberdade para isso. Você tem que estar subjugado, submisso, na melhor essência da palavra, submisso à vontade de Deus. Amém. Foi o que Cristo disse lá no jardim. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Sim, nós fomos feitos livres para sermos servos. Amém. Daniel, da capital de Goiás. Nós, como cristãos, sabemos que o Brasil é a pátria mais destinada a receber e edificar o Evangelho de nosso Senhor Jesus como nosso governador máximo, buscando construir aqui o reino dos céus, se fazendo a nova Israel, produzindo os frutos que hoje podem trazer a salvação no caminho, verdade, vida, no poder e na glória de Jesus. Os governantes brasileiros que assumem o mandato legislativo estão sob a permissão da vontade soberana de Deus através da presença de Criador, que, na sua maioria, ungidos pelo Espírito Santo, escolhem os representantes para defenderem e lutarem pelas causas sociais que tragam maior justiça social, melhorando a vida daqueles que precisam do necessário para uma vida digna, onde o voto do povo é voto de Deus. Bonito, né? É bonito, mas existe aí, nesse pensamento, um desvio teológico muito sério. Um desvio teológico antigo, que se originou com Santo Agostinho. Note bem, eu sou fã de Santo Agostinho. Não há fã de Santo Agostinho maior do que eu. Mas Santo Agostinho cometeu um erro muito grave que aflora aí nessa mensagem que é linda. Assim como todos os escritos de Agostinho são lindos também. A ideia de que a igreja representa o reino de Deus aqui. Essa mentalidade, ela fez com que surgisse a teocracia medieval, que foi responsável pelas interferências políticas no Império e nos demais reinos da Idade Média, que foi responsável por tentar fazer o Evangelho descer goela abaixo dos muçulmanos através das cruzadas, através da Inquisição. Então, é um conceito perigoso quando você pega o reino de Deus, o conceito de reino escatológico de Deus, e transforma isso numa escatologia realizada, dizendo que o reino de Deus é agora na igreja. Porque isso vai criar uma teocracia imaginária, e isso pode gerar desmandos. Nós somos o reino de Deus num certo aspecto,
né? Num aspecto limitado e espiritual, nós somos sim, nós não podemos negar a realidade de alguns conceitos do reino já presentes na igreja, mas isso não pode fazer com que percamos de vista o reino escatológico que virá, quando o próprio rei estiver aqui e governar com cetro de ferro todas as nações. Não seria melhor, então, a gente chamar, nos denominar de a igreja é a embaixada do... Né? O reino de Deus é o reino de Deus, a igreja é uma embaixada, né? Representa esse reino. Sim. Né? Acho que é possível sim usar essa linguagem. Para não... Porque se você identifica as duas coisas, é exatamente o conceito que deu origem, por exemplo, ao Vaticano. Sim. Né? Ao papado. Exatamente. Leonardo Farias, ele mora em Costa Marques, em Rondônia. Os brasileiros, pois, vivemos num país onde vale a democracia. Nos tempos antigos predominava a teocracia. Então Deus escolhia os governantes. Hoje Deus não intervém nas escolhas. É aquilo que a gente já pensou? Vem batendo, né? Estamos na ao léu, de que né? Deus está, seja na democracia, na teocracia. Na teocracia já não se discute. A tensão, ela aparece, ela fica mais evidente, justamente quando é homens. Eu estava aqui pensando no colégio. Olha, quando faltou um, já elegeram outro. E aí vem Paulo. E nunca mais aparece o outro eleito, né? O outro não aparece. Paulo teve questionado o apostolado dele porque não foi escolhido pelos outros, mas foi confirmado por Deus de uma forma... E escreveu 2/3 do Novo Testamento e não era apóstolo. Bom, a nossa repórter, bem lembrado, viu, doutor? A nossa repórter perguntou a respeito do tema de hoje. Eu acho que foi lá no Reduto dos Crentes. Vamos ver essa resposta. Quem escolhe os governantes brasileiros? É Deus ou são os eleitores? Na verdade, é os eleitores. Infelizmente é os eleitores, porque se fosse Deus, ele ia escolher o certo, não é verdade? Porque ele só tem o melhor para nós, né? Mas, infelizmente, como é o homem, o ser humano que escolhe, ele escolhe aquilo que ele acha que é bom, não é assim? Quem escolhe é o eleitor, mas eu acredito que toda a constituída por Deus. A Bíblia diz que toda a autoridade é constituída por Deus. Por mais que o ser humano, ele fala, não, eu vou votar nesse governador, nesse presidente, mas quem dá a última palavra é Deus. Deus também faz parte, mas depende de nós, né? São os eleitores, né? Por isso que a gente tem que orar e colocar na mão de Deus para saber quem que a gente tem que, né, colocar lá, porque a partir dali que as pessoas vão ser governadas, vão estar as coisas, só que Deus é o autor de tudo. Os próprios eleitores. Não tem muita opção, mas você vai mais para a carne do que pensando na religião ou no que Deus está te falando. Toda a liderança, ela é escolhida por Deus. Mas eu acredito sim que nós temos uma culpa nisso. Entendeu? Eu acredito que temos culpa nessa questão de escolher. Mas Deus nos dá essa capacidade de, orar e poder pedir que Ele nos ajude. São os eleitores. Mas quem é eleito também é pela permissão de Deus. Tudo que é negativo tem uma parte positiva. E tudo que é positivo tem alguma coisa negativa. Nada é perfeito. Vamos lá. Pastor Granconato, se alguém dissesse para o senhor, depois o senhor vai responder a mesma pergunta. Agora eu vou inverter. Pastor Granconato, se alguém chegar para o senhor lá na Redenção e falar assim, os brasileiros escolheram a pessoa tal e Deus permitiu. Não foi isso, determinação de Deus que a pessoa tal ganhasse a eleição. O que o senhor diria? Eu diria, a palavra de Deus, na verdade, ela usa a expressão permissão. Ela fala, olha, não cai nenhum pássaro, nenhum cai sem o consentimento do Pai Celeste. Então, não é teologicamente errado usar essa palavra, o consentimento, a permissão. Agora, note bem, essa permissão, esse consentimento, não existe porque ele olha na hora e fala, pensando bem, vou deixar. Não é assim, não é como a gente funciona, né? Esse consentimento existe por causa de um desígnio, por causa de um decreto. Ele diz, olha, isto realmente está dentro do meu decreto. Isto está dentro do meu plano. Por isso,
vou consentir. Ou seja, existe o consentimento? Existe o consentimento, não posso negar isso, a própria Bíblia usa a expressão. Mas esse consentimento, ele está dentro, ele responde, ele está debaixo de um decreto. Deus decretou as coisas. E elas acontecem com sua permissão por causa desse decreto que existe, eu diria isso. Então, seria certo dizer, olha, Deus, os eleitores escolheram e Deus permitiu isso. E aí eu completaria, por causa do seu eterno decreto. Porque se fosse contrariar o decreto eterno, não haveria permissão. Não haveria permissão. O que o senhor acha disso? Eu pego até esse contraponto, mas que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos. E muitas vezes você olha no que está acontecendo e você fala, mas isso não é nem bom, nem perfeito, nem agradável. Para o que você está vendo. O máximo que eu pude pensar aqui é o seguinte, um treinador de uma ginasta olímpica lá em Curitiba estava mostrando, era uma matéria, e a menina chorava, porque o indivíduo é quase que um ditador, aquilo. E eu via o seguinte, aquela menina chorando, não era nada agradável, perfeito, tal, mas para a mente do treinador, ela é boa, perfeita e agradável a posição dele, porque ele estava vendo ela no pódio e o hino nacional sendo tocado. Então, eu creio que uma pálida ideia, Deus, ele está no centro de tudo, e o que a gente está vendo, para nossa visão míope, não é nada perfeito, bom e agradável, mas para ele, sim, porque ele não está vendo o entretanto, ele está vendo o final de toda aquela situação. Eu queria só acrescentar uma coisinha, se eu puder. Claro. Teve uma entrevistada aí que disse o seguinte, olha, se fosse Deus que escolhesse, tudo seria bom. Tudo seria maravilhoso, teríamos só os melhores governantes do mundo, tudo mais, né? Olha, irmã, na realidade, quem escolheu os pais das pessoas? Foram as pessoas? Não. Foram as pessoas que escolheram seus próprios pais? Quem escolheu os pais das pessoas? Nós temos que nos curvar à realidade, que se há alguém controlando a história, a nossa vida e até os pardais que caem das árvores, mortos, né? Nós temos que aceitar que quem colocou as pessoas debaixo, né, dentro de uma família, com seus pais, sua mãe, ali e tudo mais, foi o próprio Deus que governa nossa vida e nos deu aqueles pais, a quem devemos honrar. Agora, todas as pessoas têm pais maravilhosos? O fato de Deus ter dado pais para todos significa que todos esses pais são pais fantásticos, maravilhosos, cheios de amor, que ensinam. Claro que não. É mais uma vez aí que nós nos deparamos com os mistérios da soberania de Deus. Deus disse a Moisés, quem fez a boca do mudo? Será que Deus só faz o que nos agrada? Quem fez o ouvido do surdo? Quem fez os olhos do cego? A irmã certamente sabe responder essas perguntas, são perguntas retóricas. Foi o próprio Deus quem fez. Então, nem sempre as ações de Deus, ainda que sejam todas justas e santas, nem sempre elas são agradáveis. E explicáveis. E explicáveis. Não, essas não são mesmo. Né? Essas não são. A mente está acima do nosso, da nossa compreensão. Nós estamos chegando ao final do programa. Existe um lugar lá no site, vejamsó.com.br, que chama Eber Diz. Quem quiser ver a minha opinião a respeito dos temas, clica lá e você tem um filminho, né, de uns 3 minutos, 2 minutos, com a minha opinião, tá bom? Legal. Vamos lá, eu quero agradecer ao pastor Carlos Roberto Souza, que voltou, vejam só, espero vê-lo muitas vezes aqui, pastor. Seja muito bem-vindo. E o pastor Marcos Branconato, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Ambos os irmãos têm o contato deles no site, vejamsó.com.br, você clica lá na aba Convidados, pelo tema, você localiza o contato deles e pode mandar e-mail, fazer convite, tirar dúvidas, tá bom? Quem é que vai levar os brindes da grade? Lúcia Oliveira, lá de Vitória, capital do Espírito Santo. Muito bem, Lúcia, tem a grade aí, hein?
Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só.